Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente, desta vez face a face com Satã. Sim! Já imaginou você encarar Satã face a face, frente a frente, lado a lado, puxa do lado, move do outro? Não! Nós vamos hoje encarar Satã em um dos vídeos do Paranormal Nightmare. Sim, o que será Satã dentro de um conceito de Paranormal Nightmare? Não sei, nós vamos ver juntos e nós vamos analisar as circunstâncias onde esse dito Satã ele aparece e afronta os meninos do Paranormal Nightmare. Acredito nisso? Porra nenhuma. Mas nós vamos analisar e vamos tentar entender o que está por detrás de uma história onde as pessoas criam seus próprios fantasmas. Bora. Peraí, deixa eu aumentar essa bagaça aqui. We are not the sacrifice children. Ok. Os patagrama. As macumbarias. Muito bom, cara. And carrying out the devil's work. The devil's work. Hail Satan. Hasset. Hail Satan. Hasset. I figured if they could do horrible things in the name of Jesus, then I could do wonderful things in the name of Satan. Como é que é? Eu acredito que eu fiz coisas muito ruins em nome de Jesus e eu sei que eu posso fazer coisas muito boas em nome de Satã. Ok, bom. Dia da investigação. O lugar dos Estados Unidos é um lugar muito legal, né? É 880, você tem de tudo lá. United States of America. Well, I bought the house in January of this year. Okay. As soon as I started to remodel the place, I started hearing walking upstairs. Just arrived at the location. Vamos lá, o cara comprou essa casa nos Estados Unidos e começou a reformá-la. E aí ele começou a escutar coisas estranhas dentro da casa. I'm gonna head up and I'll meet them and Isso aí parece texano, né? Que você nem vê a boca mexendo. Olha lá. Here's my picture. Você é redneck. The person who owned this home before me was killed in a car accident. Então ele fala que a pessoa que comprou essa casa antes dele morreu num acidente de carro. Ok, acidentes acontecem, independente disso. A casa não vai ser mais ou menos assombrada por causa disso. O cara pode não ficar na casa. A consciência humana, depois que acontece um acidente, ela falece, né? Ela pode trafegar livremente em qualquer lugar. Ela vai onde tem as últimas lembranças. Pode ir na casa da mãe, do pai, pode ver os filhos, pode ficar junto à mulher, à ex-mulher, dependente se for separado, mas não existe uma regra para onde isso vai. Como também ela pode entender a situação da morte e rapidamente ser encaminhada para um processo de reencarnação, tá? Então, a gente não pode deduzir que as pessoas realmente fiquem presas à sua casa, ela pode ir para qualquer lugar. Então, já entramos em uma trava aqui de crendice popular, mas beleza. So I'm not sure if it's him or if it's someone else. It's eerie. Like I know there's somebody here. I mean, there's somebody here. No O cara tem um boné da Caterpillar. question. Knowing that there's somebody here, feeling him watch you, hearing the footsteps and the crazy whistles, it's just eerie. It's just a steady pace back and forth. I don't know what's going on, but it's footsteps. You know, there's nothing up there. I mean, it's just an empty space up there. You hear the footsteps. Ele está fissurado que ele está escutando passos, então ele está na neurose dos passos. São passos, passos, que nem uva. Uva passos também existe. Ok, eu não vou aí desmentir, por quê? Porque existe uma impressão sobre o que ouvimos, ok? Quando eu era criança, novamente, eu tenho uma playlist chamada 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa. Essa playlist é muito interessante porque remonta exatamente a essa mesma condição, na qual eu tinha sempre impressões do que acontecia na casa dos meus pais.
E eu relatei isso sobre a ótica de uma criança para vocês, ok? Que é exatamente a ótica que ele está trazendo. Eu estou escutando passos. Naquela época, eu tinha também a mesma impressão, que eu estava escutando passos sempre no corredor à noite. E eu sabia que meu pai estava no quarto porque ele trancava a porta do quarto, ele tinha esse costume. A gente sempre dormia com as portas fechadas para evitar ladrão, né, entrar nos cômodos ou uma questão de segurança. Então meu pai sempre dormia trancado e a gente fechava sempre as portas de casa. Então tinha a impressão de que a gente escutava alguém andando pela casa. Ok? Quando a gente faz, por exemplo, testando demo aqui em casa e testa a veracidade sobre será que esses passos eles são reais, não ocorre. Então eu uso microfones de altíssima qualidade, eu trago as energias desses seres, eu projeto essas energias para dentro de casa, mas os passos não ocorrem. O que a gente mais escuta são estalidos sobre a matéria. Será que... Bom, algumas consciências obviamente andaram aqui pela casa, mas será que essas consciências elas conseguiriam, por exemplo, fazer um movimento contínuo e fazendo os estalidos e gerando essa impressão dos passos? Porque estalido não teria a mesma proporção de passos. Então ele tem uma impressão sobre o que aconteceu. Mas ele poderia ter, por exemplo, uma sensibilidade de dizer, ok, estou sentindo uma energia, uma consciência se aproximando. E aí ele predetermina a condição dos passos como se fosse um fator de aproximação desse ser. Lembre-se, o cérebro ele sempre vai pregar peças. Tem gente, por exemplo, que fala, mas eu sinto o cheiro de cigarro. O cigarro, por exemplo, ele fica condicionado à sua mente, o cheiro de cigarro. Se eu falar para você, sinta o cheiro de cigarro, automaticamente você vai ter essa percepção, porque você já sentiu. Sinta o gosto de uma maçã. Você vai sentir o gosto da maçã na sua boca, porque o cérebro ele armazena isso. Então existe uma condição, né, onde a fumaça, você predetermina que existe um fogo que originou aquela fumaça. Então, se eu estou tendo a percepção de que tem alguém em casa, eu predetermino esses passos pela minha percepção, ok? A mente humana, ela prega esse tipo de coisa, então tem que tomar muito cuidado, tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui. From one end of the house to the other end of the house. My friend who was helping me, he heard a woman's voice and asked him, "Are you going to use screws?" I mean, he actually stopped everything, he just was like, "Stop." I mean, he leaned out and was like, "You didn't hear that?" Entendi o que ele falou. Ele levou um amigo para lá e o amigo disse que escutou uma voz de uma mulher e a mulher estava questionando ele com relação ao que ele ia fazer sobre a casa. E aí, obviamente, foi a pessoa que morreu no acidente de carro que era a proprietária da casa preocupada com o que ia acontecer. Isso não acontece, tá? Isso não acontece. Eu morei em diversos apartamentos e é muito interessante essa experiência de trocar de casa e você pegar energias diferentes para até fazer essa análise sobre os fatores que implicam sobre a residência e as consciências que ali ficam perdidas. Vamos lá. O apartamento, eu tive 2 apartamentos que foram muito interessantes e bem caóticos. Eu me mudei para um apartamento numa avenida... Onde era aquilo? Era um bairro residencial perto de uma avenida que conduzia direto para o meu trabalho, tá? Era um retão que me levava até o meu trabalho. Muito bem, quis pegar esse imóvel. Era um imóvel grande, mas ele tinha vários problemas estruturais, principalmente infiltração, e isso foi aparecendo depois. E eu acabei devolvendo o imóvel por causa disso, tá? Apareceu uma infiltração, tipo, na segunda semana que eu me mudei. E isso gerou um problema sério à estrutura. Ok, só que no primeiro dia... quando eu já estava fazendo a mudança à noite e eu estava com o meu notebook em cima do sofá fazendo o upload dos vídeos, eu tomei um puta de um tranco nas costas de olhar assim para trás com muita força, sabe? Tipo, cara, porra é essa? E eu percebi realmente um ser muito forte dentro da casa, o qual predeterminava que a casa era dele. E isso foi gravado no canal, tá? E aí eu consegui gravar o EVP e trouxe para vocês. Então rendeu uma gravação boa, mas tinha sim uma consciência muito forte que predeterminou que a casa era dele. Ele não falou comigo, ele não veio perguntar se eu queria um suco, ele não me ofereceu chá, ele veio para cima querendo me atacar.
Nesta casa que eu estou agora, também a mesma coisa, tá? A proprietária acabou falecendo e as energias ficaram remanescentes aqui na casa, porque ela passou décadas aqui, tá? Ela morreu com uma certa idade, mas ficou presa aqui a matéria que era dela. Quem realmente ficou mais preocupada e se importou mais foi a Dani. A Dani, ela teve um sério problema para poder dormir logo na primeira semana. E não foi nenhuma semana de adaptação, porque a gente estava tão cansado que dormia na sala em qualquer lugar. Foi realmente, ela identificou que ela estava tendo sonhos muito conturbados e presenças ao seu redor. E eu estava correndo com os vídeos por causa da mudança. E aí a gente percebeu que essa senhora estava presa aqui no apartamento de uma maneira extremamente agressiva, tá? Então é o seguinte, imagina que você está na sua casa e você vê, sei lá, pessoas invadindo sua casa e não te dão atenção, te ignoram completamente, abrem sua geladeira, comem sua comida, fazem uma puta bagunça. O que você vai fazer? Você vai gritar, vai pedir para ir embora ou você vai perguntar se eles querem uma pizza? Ok? Então essa matemática do cara não bate. Essa ideia da consciência perguntar se ele vai fazer uma reforma usando tal máquina ou tal máquina não é real, tá? Considerando os fenômenos que fazem com que uma consciência fique presa aqui à matéria. Então aqui não é realidade. De novo, a gente tem que entender o que é plausível e factível acontecer na nossa vida por uma amostragem. Então eu trago ao longo de 7 anos do canal essas comprovações dizendo o que acontece, o que não acontece, o que é fato ou não, com documentos, ou seja, com a playlist testando demos, EVPs, com as experiências que eu trago dentro da clarividência, com todos os ambientes que eu já entrei, eu trago para vocês o que realmente foi comprovado, tá? E, claramente, o que a mente quer, o que a mente predetermina e o que o achismo vai gerar. A nossa mente é a nossa pior inimiga para todos os aspectos. Tem sons, por exemplo, que eu escuto e eu mando pro Célio falando, Célio, eu tô muito em dúvida, cara, eu não sei o que é isso. Eu não predetermino uma verdade. Quando eu falo, eu não sei, Célio, o Célio vai lá, ele analisa o áudio, ele fala, Rodrigo, aqui você tem o som disso, disso e disso. Não é nada daquilo que você gostaria que fosse, tá? Por quê? Porque ou a gravação precisa ter um software muito mais especial para poder fazer essa análise, alguma coisa muito mais dedicada, como ele utiliza, o RX dele, o Isotope RX, que é um software totalmente preciso para esse tipo de coisa, para poder analisar, ou eu vou ficar perdido nessa questão do ouvido nu, né? Tipo, escutei uma coisa, vou predeterminar uma verdade. E não pode ser assim. Então, essa questão dele estar colocando essa verdade sobre o fato não é real, ok? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as histórias que nós contamos. Porque eu te garanto, 95% ela é só baseada em achismos. Like, I didn't hear it. What was it? He said, man, some lady just asked us if we're going to use screws. Like, and he actually walked through the house looking for someone to be here. My daughter walked through the door and he was using that ghost tube at. Ah, tá vendo? Você é burro. Redneck é foda, né? Eu gosto de rednecks, mas tem hora que os caras eles são muito ruins. É o seguinte, ele tem uma filha e ele falou para a filha sobre essa questão. O que ela fez? Ela baixou um aplicativo e ela foi com o aplicativo procurar fantasma. Ai, minha avó sempre falou que os pariu, que os pariu. Eu lembro de ter visto aqui uns aplicativos desse tipo, tá? Necrofone, xilifone, xiliqueiro, uma coisa assim. Ó, por exemplo, necrofone, tá? Tá aqui, ó, necrofone. Tá bom? Tá aqui a brincadeira. Opa, apareceu. Ok? Eu não tenho, tá? Tá aqui escrito obter, eu não obtive. Tem uma avaliação. A avaliação tá escrito o seguinte: péssimo. Se for para fazer algo desse tipo, faça com seriedade. Isso não é brincadeira. E esse tema deveria ser tratado com respeito. O aplicativo é mentiroso e péssimo. Tá aqui. Sabe? Ó. Tá bom? Vocês estão vendo? Tá? Tô só querendo focar aqui sem o reflexo. Tá? Não dá, o reflexo pega forte. Tá, mas tá aqui, ó. Ok? Tá? Então é isso, cara. As pessoas se baseiam em idiotices. E pior, são os vagabundos, filhos de uma... que vendem essa ideia e fazem com que o cara acredite piamente num aplicativo. Sabe?
Existem brincadeiras que são feitas. Eu já brinquei disso. Eu já falei, vamos brincar, vamos ver se dá certo, vamos não sei o quê. Sabe, era só uma vibe de brincar para ver se os aplicativos eles davam certo. Não é real. Eu comprei uma época, eu baixei uns 10, 15 aplicativos e eu fiquei testando. Eu testei num apartamento pequeno, que obviamente que qualquer canto que tivesse alguma consciência lá, o aplicativo ele apitava, falava, ó, tá aqui. Só que você ia de novo lá, não estava mais. E eu falava, ele tá aqui ainda. Mas o aplicativo falava que ele não estava, sabe? Quer dizer, as pessoas acreditam piamente que um software de um telefone celular vai detectar fantasmas. Eles acreditam piamente, tá? E não é assim. Não é. Tome muito cuidado, tá? E o complicado é que as pessoas que criam esses aplicativos, eles vão querer movimentar a venda dos aplicativos. Então eles mesmos vão lá, contratam pessoas que compram esses softwares só para dar ranking, falar, olha, realmente ali funciona, comprei, é maravilhoso, para as pessoas comprarem. É o efeito manada, é o efeito burrice, e é o que os jovens fazem hoje, burrice. Sabe, as pessoas não estão preocupadas em estudar, em entender, em ir atrás realmente de algo mais certeiro. Não, elas predeterminam que um software de um telefone celular é capaz de predeterminar a existência ou não de consciências do mundo espiritual. Nem o Spirit Box mais se sustenta. A gente está cansado de mostrar os erros e falhas do próprio Spirit Box. Outro dia eu coloquei lá no vídeo, a tia Fiica fazendo análise com o Spirit Box. A mulher, num puto hotel 5 estrelas, com porta de correr, ela grava uma porta rangendo e abrindo. Ela ficou com uma cara tão de cu que parecia que ela tinha cagado nas calças. Todo mundo olhando pra cara dela dizendo, cara, a porta tá rangendo, mas a porta é de correr. Como é que a porta tem dobradiça? Não tem como ranger. Sabe? Aquelas portas de calabouço. E aí você escutava o som do espírito. É sério, a porta morreu do quê? Chave engasgada para ela existir dessa maneira? Então a gente tem que ser questionador e entender que não é um software que vai predeterminar. As pessoas acham que a tecnologia resolve a vida de todo mundo, e não é. E não resolve. A tecnologia às vezes só piora as condições da existência do ser humano. Mas vamos lá. I was in the basement. I'm too scared to investigate my own house, you know what I mean? My daughter You know what I walked mean? through the door. And as soon as she walked through the door, the ghost tube app said hello. As soon as Olha lá. she crossed A menina atravessou uma porta e assim que ela atravessou a porta, o aplicativo disse hello. into the door of that bedroom, the ghost tube app said stop. And as soon as she stopped, it said, am I dead? Aí ela andou, o aplicativo falou pare, ela parou, o aplicativo falou pule no pé só, ela pulou, o aplicativo falou assovie, chupe cana, ela assoviou, tentou chupar cana, ao mesmo tempo não conseguiu, aí ela desistiu, aí apareceu uma voz dizendo, eu estou morto. Esses aplicativos, eles trabalham com banco de falas, as falas elas são pré-programadas, tá? Eu juro, eu gostaria que esse aplicativo, que todo mundo gosta, o Spirit Box, falasse o nome da minha tataravó. Eu gostaria que esse software falasse coisas assim tão absurdas sobre a vida das pessoas, mas não. O que eles fazem? Eles pesquisam no Facebook, eles pesquisam no Twitter, eles pesquisam em redes sociais para saber mais sobre a vida de uma pessoa. Eles programam isso junto ao Spirit Box e aí quando eles vão fazer o programa de entrevistas com essas pessoas famosas, já está tudo lá pré-determinado. A vida da pessoa já está aberta lá, sabe? Eles pegam um parente que faleceu e aí eles falam, olha, seu parente tal tá aqui. E aí já está lá pré-determinado que o parente que está no Spirit Box é o parente que faleceu. O Huff Paranormal faz isso, tá? O mesmo que foi preso por comercializar imagens pornográficas de crianças. Entende? Olha o nível com que vocês estão lidando. São essas pessoas que vocês batem palma. O cara que trouxe o Spirit Box para o mundo era um cara que comercializava pornografia infantil. Sabe? Então, assim, diga-me com quem andas, que eu te direis quem és. É bem por aí. About that time, she took off and wasn't with it anymore. It was definitely, I don't know. She got scared. Like I said, the guy that lived here before was killed in a car accident, and
Maybe he doesn't know he's dead. Maybe. Bom, a pessoa que morreu aí, seja ele ou ela, tal, ele diz que talvez ele não saiba que está morto. Isso é um fato, tá? Eu acredito que, se formos colocar em estatística, baseado nas relações de vida das pessoas, talvez realmente mais da metade não sabe que quando morrer estará realmente morto. São poucas pessoas que são preparadas para morrer. Eu lembro que eu estive com um grande tulku do budismo tibetano e ele falava o seguinte, qual é o segredo da vida? Saber morrer. Esse é o grande segredo da vida. Você entender como morrer. Porque o que importa no meio não vai fazer diferença. O que vai importar é como você vai sair desta vida. Ou você vai se tornar um obsessor, vai ficar preso aqui. Ou você vai realmente conseguir sair dessa situação de estar preso ao seu ego, às coisas que você tinha da matéria, às suas vaidades, às suas necessidades mais básicas, você conseguir se desfazer disso. Sabe, tem práticas do budismo que hoje eu faço que você consegue visualizar o seu corpo morto. Para começar a entender essas relações de vida e morte. Sabe? Imagina você se visualizar morto, sendo comido por vermes. Essa é uma prática. Mas cristão não sabe disso. He continued on home, and here he is, and wonders what I'm doing in this house, remodeling it. He was coming back into town from the Delphi area and hit another car head on. He died right there. We were at his bar that night having dinner. And we watched all the cop cars and ambulances and everything go by. Aí ele está especulando. I was at his place wondering who had been in the accident. And Foi um acidente de carro, colidiu e tudo mais, então ele acredita que a pessoa deve ter ficado lá vendo o seu próprio corpo e deve não ter aceitado essa questão da morte. Ok. was him. And then here I bought his house. And now this shit's happening. It's just strange. I'd like for him to go somewhere. I can't imagine just being stuck here. Like I hear this whistling. Like somebody's whistling. And it's not like a tune, but it's just somebody whistling. Eu escutou um apito. Here, it's real faint, but it's in the house. Essa questão de apito também é muito complicado, porque aqui, por exemplo, tem ventania. E as ventanias, quando elas batem nessas janelas, elas soltam um apito e irrita a Lilo, por exemplo. A Lilo fica preocupada e ela corre para cima da gente, ela fica com medo do vento que apita, tá? É muito curioso, a gente mora num apartamento alto e aí quando vem essas correntes de ar, parece uma chaleira, fica... E aí a gente não sabe o que é, porque não estava acostumado. E aí a gente descobre que são as janelas que quando passam por esses, eu não sei como é que chama, quebra-vento, eu não sei o que é, elas entram, o ar entra e fica fazendo esse som, tá? A Lilo fica preocupada. É um fantasma que está fazendo? Não, é simplesmente o vento. It's just an eerie feeling to know that something I can't see is in my house, walking around, whistling, talking, and I can't see him. I wholeheartedly believe in an afterlife. I believe in God, Jesus, all that. And I know there's more to who we are, to our existence than this. I know that for a fact. Ele fala que ele acredita em Jesus, acredita em Deus, mas ele também acredita que existe algo além dessa existência. E ele fala que eu acredito baseado em fatos. Ok. So when he died in that accident, he went somewhere, and I think he went here. It doesn't matter if it's daytime or nighttime or whatever. Like there's shit going on in there. I just feel like since I contacted you, now I've been like seeing stuff out of my peripheral. You know what I mean? Like I've been here doing something and turn around and feel like I saw somebody going down the hallway. I mean, it is a glimpse, but it's like more than a glimpse. You know what I mean? Like you see him. Like you see him walk by. Somebody's here. Você percebe a inocência do cara, né? Ele realmente gostaria de entender, mas ele não consegue entender.
Sabe, isso eu falo sempre para as pessoas porque existem certas religiões que elas são muito limitantes ao aprendizado. O cristianismo é uma delas. Por quê? Porque você vai simplesmente se basear em um único livro ao longo da sua vida inteira, que é a Bíblia, mais nada. A Bíblia é composta por duas religiões, pelo judaísmo, né, que na época eram os hebreus, depois os judeus, né, e o cristianismo. Então você está estudando duas religiões dentro de um único livro, no Velho Testamento e o Novo Testamento. Só que o Velho Testamento ele torna-se a história de um povo no qual sofreu fugindo das perseguições, de se tornar escravos, fala sobre toda a origem desta existência desse povo. Beleza, é algo que você vai usar? Não, não vai. Ele é um início, uma introdução da alegoria bíblica. E aí quando você entra no Novo Testamento, você já entra no critério de Jesus Cristo e no que eles acreditam que tenha sido Jesus, porque na verdade ela não foi escrita por Jesus, ela foi escrita muito tempo depois por pessoas que acreditaram no que era Jesus, ouviram falar sobre um tal de Jesus. Tá? Então é muito difícil você se basear num livro para predeterminar condições da sua existência, sendo que é uma alegoria criada de um povo antigo, no Velho Testamento, e no Novo Testamento acreditava-se que um tal de Jesus passou por aqui. E aí vão sendo construídos enredos e histórias dentro daqueles que diziam ter visto Jesus e selecionaram aqueles que realmente condizia com o que a própria igreja acreditava. E aí foram colocados somente alguns apóstolos ali, somente alguns discursos e mais nada. Mas, novamente, esse livro não vai ensinar vocês sobre o mundo espiritual e não vai ensinar vocês sobre a vida após a morte, porque ele traz somente arquétipos, enredos e alegorias. Se você quer estudar isso, você tem que ir para lugares que tratam mais da filosofia sobre o que é a morte, o que está por detrás da morte. Conceitos, escolas filosóficas que vão realmente refletir situações, pontos de vistas e pessoas que passaram por essas situações, no caso o budismo e o hinduísmo. São escolas que tratam essa filosofia há mais de 3.000 anos, sabe? O próprio conceito de reencarnação, ele advém de uma tradição chamada jainista, na qual agregou para o budismo o conceito de reencarnação. Então, se vocês querem entender isso, vocês vão ter que estudar muito o jainismo, sabe? O critério do karma, por exemplo, ele foi atribuído por povos pré-védicos, quando o karma era considerado um deus. E depois, infelizmente, foi utilizado de uma maneira tão errônea pelo espiritismo, a qual deturpou completamente esses ensinamentos. Então, não adianta vocês se basearem no superficial para tentar predeterminar existências e condições que estão ali ao nosso redor, de pós-vida, consciências do mundo espiritual, sendo que esse livro que vocês se baseiam não traz explanações sobre isso. Vocês só vão ter explanações sobre isso dentro das escolas mais antigas, das religiões mais antigas, e que tratam e acreditam realmente nesse princípio da reencarnação, uma vez que a Bíblia não trata sobre esse assunto. Então, é andar em ovos, infelizmente, tá? Vocês nunca vão ter uma explicação dentro desses fenômenos num livro que o conceito não é esse. Afinal, é contar a história de um povo judeu, né, hebreu, e depois a questão do cristianismo, como surge o cristianismo e como realmente hoje ele tenta ser refletido ao mundo, deturpado por Paulo, sem dúvida nenhuma, mas... And my daughter did get she got a name on that ghost tube thing too, and it was Laura. Ela chama o fantasma de Laura. I've checked Laura. out everything I can. You know, the town pastor, you know, he's a friend of my family. Pastor não vai resolver isso. O pastor não tem conhecimento sobre essa questão. O pastor vai achar que é o demônio. And I had him come over, and you know, he went through the whole history of the house with me since it was built. And he knows the people, you know, he knows everybody. And, you know, there's no Lauras. As far as I know, everybody's still alive that's lived in this house, except for Aaron. But I do think that when we die suddenly, that maybe we're, you know what I mean? That we're not, you know, if you're on your deathbed, you know it's coming. You know what I mean? So, when you don't know it's coming, you don't have time to prepare for it.
maybe he wasn't ready to go. Isso ele foi muito bom. E é isso que a gente bate na tecla. Então, aí ele trouxe da essência dele, obviamente, uma percepção, um ponto de coerência. Então, ele fala, sempre que a gente fala aqui no canal, ele relembrou, né? Quando a gente morre por um acidente, a gente não está preparado para a morte. Quando a gente está numa cama doente, a gente se prepara para a morte. Mas quando acontece um acidente, a gente não está ciente dos fatos, não sabe realmente o que vai acontecer. E quando acontece isso, a gente acaba não aceitando essa condição. E é fato, tá? Não tem como. Você não reconhece que houve um acidente. Imagina que você tomou um tiro e pelas costas, você não está vendo o que está acontecendo, você não sabe, simplesmente seu corpo apaga. E você sai do corpo olhando, falando, porra, peraí, eu estava indo para o banco, o que aconteceu? A sua consciência não está preparada, não aceita a condição da morte. Quando você está num leito, num hospital, e você está enfermo, e você sabe que realmente não tem como sair daquilo, as condições só pioram, o seu corpo já começa a entrar lentamente num processo de desligamento, porque é o que vai acontecer, né? O seu corpo vai enrijecer, os seus órgãos vão começar a parar de fluir o sangue e você vai começar a sofrer uma paralisia, um desligamento natural do seu próprio corpo, a sua mente vai começar a entender as relações. E aí você vai aceitar essa relação mais tranquilamente. Isso veio da essência do cara, ele realmente não trouxe isso dentro da Bíblia, não trouxe isso dentro de qualquer outro ensinamento. Isso está ligado a ele, às percepções da vida dele. Então nota-se que pelo menos ele tem uma capacidade de poder entender o que realmente ocorre no momento da morte. Isso é bom, mas isso aqui provavelmente veio da essência dele de vidas passadas que traz essas lembranças, essas percepções. Não está atrelado a nenhum aprendizado assim que ele deve ter ido atrás. Ou ele, né, é algo muito ligado a nós, essas percepções. E isso, por exemplo, o budismo ele ensina, tem livros específicos só sobre esses temas, sobre a morte. Então, ele traz isso, essa bagagem. Eu não acredito que ele ouviu isso dentro de um outro critério de religião, ouviu de amigos falando sobre isso. Eu acredito que é a percepção dele que veio à tona dentro de um leque de observação. Isso é bom. Isso já demonstra que ele tem uma capacidade interessante de poder começar a entender as coisas e sair um pouco da Bíblia, tá? Lembrando, os Estados Unidos é muito complicado essa questão da Bíblia, né? As igrejas se enraizaram demais lá e qualquer coisa que vá contra os pastores são até piores que no Brasil. Mas, bom, é isso, a gente já falou demais. Isso aqui tá muito interessante, é uma puta aula pra gente poder entender o que acontece na nossa casa, na nossa vida e realmente, assim, eu peço para vocês que vocês assistam esses vídeos, porque isso que acontece com ele é o que acontece com vocês também, tá? As impressões erradas das nossas percepções, bem como o que realmente pode estar ou não acontecendo na nossa casa. Muito legal esse vídeo. Mas é isso, eu quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Bom, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente consiga complementar a medicina tradicional e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos físicos, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações e os respectivos valores. Sim, eu cobro pelos tratamentos. Por quê? Porque eu não sou médium, eu não sou sensitivo, eu não sou espírita, eu não sou paranormal, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, Seja Membro e o Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Fica a seu critério, a melhor maneira que você encontra. Isso nos ajuda muito a continuarmos aqui na plataforma. Ou mesmo nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.